E aí galera, tudo bem? Muito bem-vindos ao vídeo. Eu sou Aníbal Bastos e eu tô aqui para falar de uma parada que eu gosto muito, que é a franquia James Bond 007. Fazia uns meses que eu pus no meu Instagram que eu tinha uma teoria particular sobre o 007. E aí eu botei lá para as pessoas votarem se queriam saber exatamente qual era essa teoria, para eu saber mais ou menos quantos fãs da franquia, né? Então até pessoas que curtem assistir esse tipo de entretenimento tinham. E eu fiquei positivamente surpreso ao ver que tinha muita gente que de fato curtiria saber disso. Pois bem, né? O que eu venho aqui tem a ver também com o universo James Bond agora atual, já que devido a ser o quinto filme da franquia do Daniel Craig, e o Daniel Craig desde o quarto filme já está dizendo que não quer mais fazer o personagem, eles estão decidindo a ter uma mudança, né? Então logo virá um novo ator, né, para o papel de 007. E isso, né, no universo James Bond sempre tem uns burburinhos assim, né? Desde quando foi a mudança do Pierce Brosnan, que entrou o Daniel Craig. Muitas pessoas criticaram o Daniel Craig no começo, dizendo que ele não fazia o estilo James Bond, né? Mas, como sempre, se mostrou ser só uma visão assim um tanto quanto deturpada, ou então até preciosismo da pessoa que muitas vezes já é fã do ator e já associa aquele ator a personagem, né? E eu acho o Daniel Craig fantástico no trabalho dele. Ele deu uma nova visão pro Bond, assim, que eu acredito que tem até muito a ver com os livros do Ian Fleming. Alright? Ok. Então, qual é a teoria, né? A minha teoria era que o 007, ou até mesmo o próprio nome James Bond, não é o nome exatamente do agente em si, mas sim uma espécie de código para o agente, né, que tem um determinado tipo de comportamento. Como assim, Aníbal? Pois bem, o Double Zero, né, o duplo zero, ou então Double Zero, né, é o agente que ele tem licença para matar da M6 segundo a literatura do Ian Fleming, ok? E o James Bond, sim, ele começou a ter a franquia no cinema em 1956. A partir disso daí nós temos aí vários atores que passaram pelo papel. Então o personagem meio que ele dá uma reencarnada de acordo com as décadas, né? Obviamente o James Bond lá de 1956 não é igual ao James Bond do final dos anos 2000, que não é igual ao James Bond que nós temos hoje. Isso em aspecto físico, isso até também na questão dos filmes, né, das películas, né, os dramas, as armas, o ambiente político e econômico que é representado nos filmes são diferentes. Então, de alguma forma, é uma ideia de passar que o James Bond, na verdade, não é necessariamente uma pessoa, mas sim uma arma, um tipo de agente em si que o Serviço Secreto Britânico usa, né, para aterrorizar seus inimigos, né, uma espécie de lenda. E isso se confirmou, gente, a partir que eu li este livro aqui. Este livro é muito interessante. Desculpa, gente. Aqui no caso são alguns outros que eu tenho aqui. Eu tenho o Cassino Royale original e tenho esse que o Sebastian Faulks assinou, né? Que é muito bom também, vale o entretenimento. Mas o que eu quero falar é deste livro aqui, o Código James Bond. Gente, eu comprei esse livro achando que ia ser somente um livro de curiosidades sobre o cinema, sobre algumas coisas do tipo, mas é um livro que tem muita filosofia nele, porque demonstra como é que o Ian Fleming construiu o James Bond e todos os seus romances em si, demonstrando que o James Bond ele não é um romance de espionagem comum, porque ele tem vários aspectos mais subjetivos, inclusive da psique humana, que ajuda com que você tenha uma maior atenção desse filme. Porque basicamente todo filme do James Bond, gente, é igual, ok? É quase todo sempre igual, mas ele é igual por um motivo e eu vou explicar isso para vocês depois. Então, a minha teoria é essa, que o 007 ele é um código, né? E sendo assim o código, a pessoa que usa esse código pode ser diferente. Pode ser uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, uma pessoa, digamos, caucasiana ou uma pessoa negra e, por que não, uma mulher. Eu já tinha isso na minha cabeça, né? E aí, a partir do momento que o Daniel Craig começou a ser cotado para ser substituído, eles começaram a tentar escalar outros atores para o papel. E um dos atores que foi cogitado para esse papel foi o ator Idris Elba, né? Aquele cara é fantástico, e se eu já vi ele em outros filmes de ação, acho que ele ficaria bem interessante como James Bond. Mas há um problema grande nisso, porque o Idris Elba é um ator negro. E as pessoas já têm um estereótipo construído de James Bond como um cara branco, britânico e etc. Ok? Logo, com isso, a internet não perdoa. A internet que é esse ambiente que pode ser fantástico, mas também pode ser bastante tóxico.
encheu as redes sociais do ator com comentários racistas e tudo mais, com o que fez com que ele se afastasse da polêmica, né? Possivelmente ele já tinha outros papéis mais interessantes e talvez não quisesse lidar com esse tipo de repercussão negativa. Porque nos últimos anos os atores que fazem James Bond de fato são muito bem pagos e também sofrem muitas críticas, né? De fato é um público difícil de ser agradado, ok? E aí, né, como ele recusou, ficou meio que um mistério. E aí o Daniel Craig acabou emplacando o 4º filme da franquia, e agora que nós estamos indo pro 5º que ele também fez, houve um burburinho na internet aí sobre a próximo 007, na verdade, não ser o James Bond, né, ser uma mulher. E uma mulher negra ainda possível. Né? Logo, todo mundo ficou louco. Não sabia o que pensar em relação a isso. Todo mundo ficou falando, o pessoal da lacração e tal, é a produção que é feminista, que acha que vai ganhar dinheiro com isso, mas isso não vai ficar assim não, eles vão ver, enfim, toda a toxicidade que vocês podem imaginar que as pessoas podem utilizar para chantagear as outras pessoas. E isso, de fato, movimentou um comentário em si, que fez com que a própria produtora, né, a Barbara Broccoli, né, se pronunciasse, né? Então, vou transcrever aqui as palavras para vocês. Ele, James Bond, pode ser de qualquer etnia, mas ele é homem. Ou seja, ela já deixou bem claro. O próximo ator para o James Bond pode sim ser um ator negro, latino ou qualquer outra coisa que imaginar. Qualquer etnia. E ela continuou. Eu acredito que deveríamos criar novas personagens para as mulheres. Personagens femininas fortes. Não estou particularmente interessada em pegar um personagem masculino e dá-lo a uma mulher. Acredito que as mulheres são mais interessantes que isso. Ok? Eu também acho que o James Bond, né, nas franquias em si, tem algumas personagens femininas que elas são extremamente marcantes, mas de fato poderiam ter um destaque maior. Porém, né, isso vem mudando, né, de acordo com a situação que o próprio personagem vem evoluindo, especialmente nessas películas do Daniel Craig, nesses últimos filmes que eles têm atuado. Por quê? Isso tem muito a ver com esse livro que eu mostrei também, gente. Por que é que o James Bond não é um romance de espionagem comum? Ele parte de um princípio de harmonização dos opostos. Como assim? Como é que funciona quase todo o filme do James Bond? O James Bond tem uma missão, e essa missão é ele derrotar um super vilão. Ele tenta derrotar esse super vilão e ele não consegue. A partir do momento que ele não consegue, ele geralmente encontra uma Bond Girl, né? Que é uma moça, uma garota, uma mulher que tem alguma ligação com o vilão ou alguma informação e etc. E eles juntos conseguem vencer o vilão ao final. Ok? Isso é muito interessante. Por quê? Porque neste livro ele fala que o autor tinha uma ideia um tanto quanto esotérica em si, de que o vilão do James Bond, na verdade, seria um vilão particular dele. Né? Ele não teme a morte porque ele já sabe que o destino dele está traçado de alguma forma. Como assim? Ele tem um lado ruim dele que ele deve combater, que é o vilão. Porém, ao tentar ele combater esse lado ruim, ele não consegue combater sozinho. Por quê? Porque o James Bond ele é uma personagem desequilibrada. Né? Ele tem um problema com as mulheres, ele tem um problema com o seu lado feminino. Então, a partir do momento que ele consegue se harmonizar com o seu lado feminino, ele fica mais forte e assim ele consegue derrotar o vilão. Que o vilão seria, no caso, um aspecto mais sombrio da própria personalidade do James Bond. Então, isso explica até porque ele não sente remorso de matar o vilão ou de outras coisas do tipo, porque na verdade ele está lutando contra um aspecto negativo dele mesmo. Assim como nós não deveríamos ter medo, né, de harmonizar com o nosso lado feminino ou com o nosso lado masculino e assim derrotar os aspectos, né, os grandes vilões, os aspectos mais sombrios da nossa personalidade ou da nossa vida. Olha que coisa interessante, não é? Isso para mim foi de essencial mudança na minha vida, então eu recomendo muito que vocês leiam o livro ou então que vocês assistam o James Bond agora de forma diferente, tá bem? E sim, gente, foi confirmado o próximo 007, ou melhor, a próxima 007 vai ser vivida pela atriz Lashana Lynch. Entenda bem, né? Eu vou dar um pouco de spoiler aqui, mas isso acho que vocês já poderiam ver no trailer do filme que eu vou indicar também para vocês verem aqui. A Lashana Lynch ela é a agente 007 porque o James Bond está aposentado. Ou seja, ela não é a nova James Bond, ela é a nova agente 007. Confirmando a teoria que eu já tinha, gente. E é mais doido ainda porque não é uma novidade, porque neste livro aqui,
ele já demonstra isso, que até esses números e outras coisas mais do 007, né, do universo de James Bond, eles são tirados de outras referências mais obscuras, por assim dizer, que o próprio Ian Fleming, que é uma pessoa impressionante, né, como autor em si, já tinha essas referências e pôs na obra dele, como o James Bond, que é basicamente um alter ego dele. A trilha sonora do novo filme do 007, né, o James Bond 25, No Time to Die, Sem Tempo para Morrer, foi composta pela Billie Eilish, e tá uma música também extremamente sombria, intimista, que combina muito com essa personalidade de James Bond e extremamente sexy também. E a estreia pro filme está para abril de 2021. Essa estreia era para ter sido em 2020, gente, então foi sendo jogado para vários anos aí, né? Vários meses à frente, desculpa. E agora tá para abril de 2021, espero que seja verdade. Sendo assim, possivelmente nós só vamos descobrir quem será o próximo ator para o James Bond em 2023, já que a maioria dos filmes da franquia James Bond são lançados de 2 em 2 anos. E eu já estou curiosíssimo para saber. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido a minha teoria e gostaria que vocês confirmassem aí. Vocês aí que estão precisando se harmonizar com o lado masculino de vocês, qual o ator favorito de vocês que encarnou James Bond na tela? E vocês que estão precisando se harmonizar com o lado feminino, qual é a sua Bond Girl favorita? Falem aí, que qualquer coisa depois talvez eu dê umas dicas de qual é a minha, certo? É difícil escolher, é um páreo duro, hein? Valeu, gente, muito obrigado, tchau.